Vamos reler a última parte que nós começamos a falar ontem, a partir do verso 11. E hoje a gente vai tentar ir um pouco mais rápido, né? Senão nós não vamos chegar nem na metade. Até amanhã eu gostaria de, mesmo que essa parte final seja um pouco mais panorâmica, eu gostaria de poder cobrir toda a carta nessa exposição. Verso 11, então, capítulo 2. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aí, por enquanto, o texto da palavra de Deus. Relembrando brevemente, então, o que nós vimos ontem, que o apóstolo Paulo teve que escrever essa carta aos seus primeiros discípulos do começo do seu ministério, quando ele saiu de Antioquia, junto com Barnabé, e começou a plantar as igrejas em direção ao norte de Israel, né, ao norte da Síria, para ser mais exato, indo àquela região que hoje é a Turquia, a região sul aí da Turquia, meio que no meio, mas em direção ao sul da Turquia, onde ficavam aquelas cidades de Icônio, Listra e Derbe, principalmente. Lá ele foi apedrejado na sua primeira viagem, sua primeira passagem por aquele lugar, mas deixou ali um bom número de cristãos convertidos, igrejas plantadas e razoavelmente organizadas. Contudo, nesse intervalo, um grupo de concorrentes, podemos dizer assim, um grupo de pregadores concorrentes, cristãos, porém oriundos da seita dos fariseus, que haviam crido, mas que entendiam, como parece que todo mundo entendia até esse momento, de certa forma quem está destoando é Paulo, é preciso lembrar isso. É ele que já entendeu, porque Deus revelou isso para ele. Conta na trajetória que ele teve um tempo com Cristo diretamente, Cristo apareceu para ele e o ensinou essas verdades. Então Paulo entendeu, foi o primeiro a entender, a compreender isso, esse mistério do Evangelho, que os gentios podiam ser incluídos na comunidade da aliança sem passar por aquele processo de outrora, se circuncidarem, guardarem a dieta judaica e os dias, o calendário, as festas, o sábado, todas aquelas regulamentações mais destacáveis, mais destacadas, que mais destacavam um judeu no mundo gentil. Paulo entendeu que exatamente essas coisas não podiam mais ser praticadas pelos gentios, porque elas eram responsáveis pela separação, pela divisão entre judeu e gentil. Era um muro, uma muralha separando os povos. Uma vez que agora, pela graça do Evangelho revelado a todos os gentios, eles estavam incluídos no pacto, manter essas coisas era manter duas igrejas, era manter dois povos, era manter a separação
entre um só corpo, o corpo de Cristo. Mas os outros judeus não tinham entendido isto ainda. E esse grupo específico de judaizantes deve ter passado pelas igrejas que Paulo plantou, corrigindo a pregação de Paulo. Nesse ponto específico, dizendo, tudo bem, vocês são cristãos agora, são crentes, que bom, vocês se converteram, são gentios, mas agora se converteram, que bom, mas é o seguinte, Paulo não explicou tudo para vocês, falta vocês obedecerem algumas coisas. Precisam se circuncidar. Tem uma dieta a seguir, não é para emagrecer, é uma dieta para agradar a Deus. Porque nós não podemos comer certas comidas, por exemplo, carne de porco, nem pensar. Essa era a ideia. Vamos contar para vocês uma história aqui, olha, tinha 7 irmãos, filho de uma mesma mulher, a mãe, e eles foram morrendo um por um diante de Antíoco Epifânio, por quê? Porque eles não comeram carne de porco, e vocês agora vão comer? E tem mais, nós temos um calendário a ser seguido, vocês agora têm que se adequar ao nosso calendário. Existem algumas festas por ano, vocês têm que ir lá. Existe o dia de descanso, que é o sábado, é o 7º, vocês têm que guardar. Porque Paulo, ele não quis impor essas coisas para vocês, provavelmente por interesse. Ele pensou que dessa maneira vocês iam crer mais facilmente. Mas isso é um evangelho fácil. Portanto, Paulo está pregando uma graça barata. Aliás, esse ponto específico, irmãos, o próprio Paulo, ele se queixa, por exemplo, em Romanos, de que outros diziam que porque ele pregava a mensagem da graça, diziam que ele pregava algo mais ou menos assim, pode pecar à vontade, quanto mais você peca, mais Deus mostra a sua graça. Então, a gente percebe mesmo que esse era um dos modos como a pregação do apóstolo Paulo era atacado. Um dos modos como se atacavam, ou se atacava a pregação de Paulo naqueles dias. O conflito cresceu grandemente entre as igrejas, ao ponto de ter que acontecer uma reunião lá em Jerusalém, com todos os apóstolos, para estudar, dialogar e chegar a uma solução. Finalmente, essa solução saiu, no concílio de Jerusalém, e foi amplamente favorável a Paulo. Ele teve a oportunidade, ele e Barnabé, de falar diante de todos os líderes mais antigos da igreja, os primeiros cristãos, sobre esse evangelho, e o Espírito de Deus os convenceu. Veja que o parecer de Tiago, ao final do concílio, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor sobre vocês, gentios, mais obrigações além dessas. Eles deixam aquelas poucas restrições para dar um bom testemunho perante os judeus. Pareceu bem ao Espírito Santo, eles entenderam, o Espírito de Deus os convenceu. E assim a mensagem do Evangelho foi mantida pura, intocável. Mas como às vezes acontece em concílios, em grandes reuniões, em que um grupo sai vencedor e um grupo sai perdedor, nesse sentido do que defendia, da doutrina que defendia, nem sempre o grupo perdedor se submete. E mesmo depois continua pregando aquilo, e continua insistindo aquilo, e continua encontrando explicações adicionais. E os Gálatas, aparentemente, continuaram seguindo o que os judaizantes ensinaram. Ou seja, mesmo tendo recebido uma carta do Concílio de Jerusalém, dizendo, olha, vocês não precisam mais. Mas aparentemente o grupinho dissidente conseguiu convencê-los de que o concílio estava errado. E que só eles estavam certos na interpretação da questão da circuncisão, especificamente, e também dos alimentos. E um ponto de grande conflito nesse sentido se estabeleceu quando Pedro veio a Antioquia. Veja que Paulo começa dizendo assim, quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Ora,
o que significaria, no primeiro momento, a visita de Cefas a Antioquia? Festa. Uma grande festa, ou seja, o principal dos apóstolos finalmente veio conhecer o trabalho da nova igreja de maioria gentílica ali em Antioquia. Um momento especialíssimo para selar de uma vez por todas a união. Lembram que quando Filipe pregou em Samaria, no capítulo 8 de Atos, o Senhor reteve a manifestação visível do Espírito Santo por algum tempo lá? Com que objetivo? Que Pedro fosse até lá. Ele e João. As colunas, os pilares aí da igreja nascente. Para quê? Para que eles fossem até Samaria e assim os samaritanos fossem reconhecidos como irmãos, de fato, pelos principais apóstolos. Alguém podia dizer, não, mas quem pregou o evangelho de Samaria foi Filipe, não foi Pedro, não foi João. E se isso acontecesse, o que aconteceria? A mesma divisão que tinha outrora entre judeus e samaritanos permaneceria na igreja. É por isso que o Senhor retém temporariamente a manifestação dos dons, inclusive em Samaria, para que Pedro e João desçam lá e digam, de fato os samaritanos são crentes, não tem duas igrejas, não tem dois povos, é uma só igreja. E agora chegou o momento disso acontecer em Antioquia. Pedro vai a Antioquia. Finalmente vai haver a plena união entre judeus, cristãos e gentios cristãos. Não serão duas igrejas, uma igreja só. Só que não. Não foi exatamente assim. Na verdade, o momento, o encontro, não foi tão agradável. E Paulo então explica o que aconteceu. Ele diz, eu tive que resistir ao próprio Pedro. Ele acabou de chamar Pedro de pilar da igreja. Ele disse, só que eu tive que resisti-lo face a face, porque ele se tornou repreensível. A explicação de Pedro com efeito antes da chegada de alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Se isso de fato está acontecendo depois do Concílio de Jerusalém, como parece mais provável, de fato, observe então que Pedro vai até lá, se une aos gentios, começa a comer com os gentios, ou seja, está tudo indo muito bem. A união está se estabelecendo, finalmente. Mas então acontece esse episódio, chega a tropa de choque, né? Chega esse grupo que se identifica mais com Tiago. Até que ponto Tiago também se identificava com eles, a gente não sabe. Porque muitas vezes as pessoas usam o nome de alguém sem a chancela desse alguém, né? Sem que esse alguém tenha autorizado. As pessoas usam o nome de alguém para impor autoridade. A gente não sabe até que ponto Tiago reconhecia esse grupo como sendo um grupo seu, de fato, ou até que ponto esse grupo se utilizava do nome de Tiago para poder impor seu ponto de vista sobre os demais. Mas o fato é que a chegada desse grupo causa um terrível mal-estar, o texto fala, Paulo explica. Porque Pedro então para de comer, veja que o assunto é comida, um dos 3 pontos lá da exigência que os judaizantes estão impondo sobre os novos convertidos: circuncisão, dieta e calendário. E aí Pedro se afasta, o texto diz, e o verso 13 diz, e também os demais judeus dissimularam com ele. E aí parece que dá o ponto de maior desespero de Paulo, né? Ele fala, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O cara que me pegou lá, me levou, me discipulou, me treinou no começo,
agora é meu grande braço direito em toda essa obra, até ele se deixou levar pela dissimulação daqueles irmãos. Aqui nós temos algumas dúvidas, porque Paulo não relata exatamente tudo o que aconteceu. Uma dúvida é, qual foi o problema detectado, afinal de contas? Seria fácil explicar dizendo o seguinte, que algum daqueles alimentos proibidos agora há pouco no concílio, carne sufocada ou sangue, estivesse na mesa. Seria fácil explicar dessa maneira. Porque aí esse grupo que veio da parte de Tiago, veio justamente para dizer, mas espera aí, o Tiago não falou isso. Foi dito lá no concílio que não podia comer aqui esse tipo de comida. E talvez, então, se fosse isso, aí o Pedro diz, pois é verdade. Explicaria, então, por que é que o próprio Barnabé diz, mas é verdade mesmo, até eu concordei com isso lá. Mas isso geraria um problema interpretativo. Qual? Que nesse caso, Paulo não teria muito motivo para repreender Pedro. Porque ele também havia concordado com essa decisão lá no concílio. A menos que ele estivesse repreendendo Pedro pela separação, pelo ato de se afastar, a menos que fosse isso. Mas é mais provável que o problema não fosse exatamente o tipo de comida ali, ou seja, é mais provável que não tivesse carne sufocada, que não tivesse algum alimento preparado com sangue. Mas é preciso lembrar que os judeus tinham mais coisas proibidas além destas. E talvez o ponto aqui, eu me inclino a achar que é isto, talvez o ponto aqui fosse o seguinte, quando esse grupo de Tiago chegou, esse grupo disse, olha, uma coisa, são eles, esses gentios, comerem essas comidas aí, olha, tem carne de porco, ali tem um monte de outra comida aí que não são permitidas. Para nós, judeus, uma coisa é nós entendermos, eles podem comer, já que eles não são judeus. A outra coisa é nós, judeus, sentarmos nessa mesa. Provavelmente seja essa a questão. Eles disseram, o problema é que eles podem comer, eles estão livres. Eles não precisam se circuncidar, nós precisamos. Eles podem comer carne de porco, nós não. Então, enquanto eles comem, então, não tem outro jeito, eles têm que ter a mesa deles e nós temos que ter a mesa nossa. Vamos ter que montar aqui duas salas de jantar, cada um com a sua. E no final, depois que todo mundo comer, jantar, a gente vai lá e conversa. Mais ou menos essa é a ideia, eu acho que essa é a questão. Por isso que o texto diz que Pedro se afasta, ele se aparta, ele se separa dos gentios. E os judeus que estavam ali também fazem isso, e o próprio Barnabé vai com eles. E aí que Paulo disse, não, aí não dá. Essa atitude não é possível. Quando, porém, diz o versículo 14, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, ou seja, você, Cefas, é um judeu, não é? Mas você cumpre toda a lei? Você obedece toda a lei? Ou já tem um bom tempo que você não faz mais nada daquelas coisas todas lá? Agora você acha que obedecer uma ou duas ou três coisas, que isso será suficiente? Agora você acha que pegar essas uma ou duas ou três coisas e colocar como exigência, ou colocar isso como uma separação entre judeu e gentil, você acha que isso é justo? É o mesmo que você querer obrigar eles a fazerem o que você não faz. E meus irmãos, se vocês querem entender a máxima do legalismo, é sempre essa. A máxima do legalismo é sempre obrigar os outros a fazer o que você não faz.
é impor uma exigência sobre os outros que a própria pessoa não faz. É o que os fariseus faziam. Jesus diz: vocês colocam pesos enormes sobre os ombros dos seus prosélitos, não é? Agora, vocês nem com o dedo vocês empurram esses pesos. Essa é a grande máxima do legalismo é essa, porque todo mundo, no fundo, percebe que não consegue fazer aquilo que se propõe. Mas é mais fácil exigir que os outros façam e assim passar uma impressão para os outros de que nós fazemos também. E é esse o ponto aqui que Pedro está sofrendo diante da acusação de Paulo. O versículo 15 diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Essa frase é muito estranha, temos que reconhecer. É uma frase muito difícil de ser entendida, porque aparentemente Paulo está dizendo: olha, nós os verdadeiros judeus, nós os judeus naturais, esse é o termo físicos aqui, os judeus físicos, no sentido de natureza mesmo, por natureza, legítimos. Essa frase é estranha na boca de Paulo, muito estranha, porque parece contrariar aquilo que ele vem falando. Eu entendo que ele está usando a frase deles, dos próprios judaizantes, que dizem: nós é que somos os judeus verídicos, nós é que somos os judeus puro sangue. É uma frase do judaísmo, que o próprio Paulo fala, por exemplo, em Filipenses 3, que era algo de que ele se orgulhava antes. O que eu sou? Hebreu de hebreus. O que eu sou? Da tribo de Benjamim. Isso era um motivo de orgulho para os judeus, saber a sua genealogia, saber a sua tribo, entender exatamente, não ser misturado, não ter sangue misturado, ser de uma das tribos, ou ser identificado como um hebreu de hebreus. Aparentemente Paulo está dizendo, está pegando o discurso deles, mas está se incluindo, dizendo: olha, nós aqui, eu, você, Pedro, os irmãos aí que chegaram no grupo de Tiago, nós que somos, como vocês dizem, judeus verdadeiros, judeus de sangue, judeus por natureza, acontece que nós sabemos de uma coisa, e esse é o ponto: nós sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo nós, mesmo vocês aí que se consideram os únicos judeus verdadeiros, vocês sabem que a salvação não é pela lei. Aqui é um ponto muito importante, pode passar despercebido, mas é muito importante para entender a carta toda. Como eu disse lá no começo, o assunto de Paulo aqui ele não está brigando com um grupo de pessoas que acredita que a salvação é pela lei. Ele não está brigando com um grupo de pessoas assim. Esse grupo de pessoas sabe que a salvação é pela fé. Esse grupo de pessoas sabe que a salvação não é pela obediência às obras da lei. Mas mesmo assim, impõe sobre os novos convertidos a obrigação de fazer ao menos 3 coisas: circuncisão, dieta, calendário. Obriga essas 3 coisas. Essa expressão que ele está falando, sabendo contudo, a ideia é: nós todos sabemos. Nós, os verdadeiros judeus, sabemos disto. Um parênteses bem breve aqui que eu vou fazer, um pouco mais teológico, porque eu sei que tem estudantes aqui também de seminário, né, que já devem ter lido a respeito da chamada nova perspectiva, que começou com aquele teólogo canadense chamado I.P. Sanders. E ele trouxe uma nova visão. Ele é um cara liberal, ele não crê na inspiração das Escrituras. Importante entender isso. Contudo, ele disse o seguinte: quando eu estudo o judaísmo do primeiro século, Sanders fala,
Eu não encontro lá um grupo de pessoas, não encontro o judaísmo defendendo salvação pela lei. Eu não encontro o judaísmo defendendo salvação pela lei. Eu encontro o judaísmo falando que a lei é importante, etc., mas que a salvação é pela aliança, a salvação é pela graça de Deus. Aí o Sanders virou o canhão para Paulo e disse: então Paulo entendeu tudo errado. Ele não entendeu o judaísmo do primeiro século. Ele criou um fantoche, ele criou um espantalho para poder atirar nele. Ele criou uma ilusão, uma imagem falsa, uma cortina de fumaça. Não existe este judaísmo que Paulo está atacando, disse E.P. Sanders, que propôs a ideia da nova perspectiva. Mas onde está o erro de Sanders nesse sentido? Embora algumas contribuições da NP sejam boas, especialmente esta que eu estou destacando bastante aqui, que é uma contribuição da NP, da nova perspectiva. Qual é? Que as obras da lei eram basicamente compostas de circuncisão, dieta e calendário. Essa coisa foi trazida para nós pela nova perspectiva. Ou seja, mesmo uma coisa ruim pode trazer coisa boa, desde que a gente saiba escolher, filtrar. Mas qual é o erro central da teoria do Sanders? Ele não percebe que o próprio Paulo vê, sim, que a crença majoritária dos judeus é, sim, o nomismo da aliança. A ideia de que a salvação é pela graça e que a lei é um instrumento. Ele fala isso aqui. Nós, judeus por natureza, nosso grupo de judeus, nós sabemos que a salvação não é pelas obras da lei. Então a falha da teoria de Sanders é, ele não percebeu que Paulo entendeu sim, perfeitamente o judaísmo dos seus dias. Mas o ponto a ser destacado é, ele está atacando um grupo, não o judaísmo inteiro. Paulo está atacando um grupo. Que grupo? Aqueles fariseus convertidos ao cristianismo que vieram e ensinaram essas coisas. Se você faz separação, se você consegue entender essas duas coisas, você percebe onde está a falha fundamental da nova perspectiva e consegue entender também o que há de bom nela. Desde que você consiga separar uma coisa da outra. Fecha parênteses, voltamos aqui ao texto especificamente. Veja que ele vai usar várias vezes a expressão obras da lei. Obras da lei. Umas 6 vezes, pelo menos, só aqui. O termo obras da lei aparece aqui em Gálatas e aparece mais 2 vezes em Romanos. Só. Aparentemente, quando ele usa essa expressão obras da lei, ele não está falando da lei como um todo. Mas justamente desta seletividade dos judaizantes em escolher 1, 2, 3 coisas e colocar essas coisas como central e necessárias. Porque a ideia obras da lei, o termo em si não é um substantivo como nós usamos, obras da lei, ela dá a ideia de uma ação. Podia ser traduzido como fazendo lei, fazendo a lei, fazendo a lei, operando a lei, que provavelmente seja mesmo uma referência a fazer aquelas 3 coisas, circuncisão, dieta e calendário. A isso, Paulo contrapõe uma outra frase, ele diz, pela fé em Cristo Jesus. Em português, as expressões ficam muito diferentes, mas no grego, elas são muito parecidas, a estrutura das 2 frases é muito parecida. O que ele quer dizer é, tem gente por aí que acredita nas obras da lei, mas nós sabemos que é o ouvir da fé, a pregação da fé. Ele não fala literalmente pregação, ele fala ouvir, do ouvir da fé. Mas provavelmente isso seja uma contração, uma redução de uma frase mais longa que ele usa, por exemplo, em Romanos 10, quando ele fala que a fé vem pelo ouvir, da pregação. Então, o que ele está fazendo aqui é juntar esse conceito de pregar o evangelho,
ouvir a pregação e então crer. Em Efésios 1, após falar sobre predestinação, nos versículos 1 até o 12, no versículo 13 ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Queridos, Efésios 1, 13 e 14 resume Gálatas inteiro. A teologia de Gálatas, como um todo, está resumida nessas duas expressões, nesses dois versos. Só que em Gálatas aqui nós temos ela expandida. A ideia básica é o seguinte: pela pregação do Evangelho, pela poderosa pregação do Evangelho, aquela que Paulo pregou lá entre os Gálatas, Deus concedeu fé como um dom poderoso, um dom extraordinário. Deus concedeu fé àqueles gentios perdidos. Neste ato, eles compreenderam quem é Cristo Jesus, entenderam a cruz de Cristo, e então receberam o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, viraram filhos de Abraão, e portanto receberam tudo o que precisam para uma vida piedosa, de verdadeiras obras, não falsas, de verdadeira espiritualidade, não misticismo, de verdadeiro serviço, não legalismo. Tudo mudou quando o Espírito veio habitar neles. Então, quando você lê essas duas expressões aqui, das obras da lei, ou da fé em Cristo, ou do ouvir da fé, você tem que ter todo esse conceito teológico em mente. Porque é uma frase que resume uma grande teologia. Uma fantástica teologia. O verso 16 então diz: nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Então, por isso nós também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Daqui a pouco, no capítulo 3, isso vai ser retomado, então eu não vou me deter muito nesse momento. Mas note que de imediato Paulo já está respondendo uma das acusações feitas contra ele. Qual? Graça barata. Você prega uma graça barata. Paulo falou: que graça barata, coisa nenhuma. Verso 17: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É claro que não. Então ele diz: se eu defendo que você é salvo pela graça e pode pecar do jeito que você quiser, pode viver do jeito que você quiser, ora, eu estou dizendo que nós fomos unidos a Cristo. Então de onde vem o pecado? Tem que vir de Cristo, então. Então Cristo é o ministro do pecado? Isso é um absurdo, ele disse, é um absurdo. Eu nunca ensinaria isso. É certo que não. Se eu fizer isso, eu estou destruindo o que eu construí, ele fala, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. E esse encontro com Pedro deu razão para a formulação de uma das frases mais extraordinárias de toda a história, que é essa que está aí nos versos 19 e 20. Teologia e vida, coisas entrecruzadas. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Note o que ele fala. Eu, mediante a lei, ou seja,
a lei exigia a minha morte, certo? Certo. Mas não é só isso. Ela proporcionou a minha morte também. Ela proporcionou o que era necessário para que eu morresse. Para ela mesma. Ela me matou para ela mesma. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não posso voltar a viver para a lei, ele diz, porque foi através dela mesma que eu fui morto. Sabe, meus irmãos, talvez nesse ponto era até mais fácil para o judeu entender do que para nós. Porque nós olhamos para a cruz, nós pensamos na cruz do Calvário como a obra máxima da nossa redenção. Mas ela fica tão distante, né? Tão longe de nós. E muitas vezes a cruz, o Cristo crucificado, ele se torna um amuleto, ele se torna um símbolo distante. Agora você imagine um hebreu, um judeu, que pecou. Ele sabe que ele pecou. Ele sabe que a lei está dizendo, você vai pagar por isso. Sangue, você vai morrer por causa disso. Mas a própria lei diz o que ele tem que fazer para não morrer. A própria lei diz. O que ela diz? Toma um cordeiro, pega um animal, leva ao sacerdote. Aí esse pecador da velha aliança está lá, vendo acontecer. Ele vê quando o animal é sangrado, quando ele berra, quando ele morre, ele vê aquilo. O que ele sabe, o que ele entende? Isso era para mim. Era eu que devia estar sendo sangrado desta maneira. O que ele sabe? Ele sabe que aquele animal ali está morrendo por ele. Por causa da lei. E para a lei. Quando Paulo diz aqui, eu mediante a lei morri para a lei, é isso que ele tem em mente. E ele está trazendo isso para a nossa realidade. Nós não oferecemos um sacrifício. Nós não pegamos um animal, não é um animalzinho que morre por nós. Nós temos que lembrar do Filho de Deus morrendo por nós. Nós temos que lembrar do sangue do verdadeiro Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Nós temos que lembrar, pelas chagas dele nós fomos curados. Temos que lembrar do seu sofrimento, dos seus gritos de dor, que deviam ser nossos. É a pregação da fé que trouxe essa verdade notória para os Gálatas. E que Paulo diz, essa é a realidade da minha vida. Eu, mediante a lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu não fico olhando o animalzinho à distância morrer por mim. Eu morro com ele. Eu não fico olhando à distância Cristo morrer na cruz por mim. Como quem diz, foi muita misericórdia dele ter feito isso por mim. É mais do que isso. Ele diz, eu morro com ele. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não é apenas uma lembrança do passado, não é um fato externo, uma cruz levantada sobre um monte que eu olho de longe e digo, que bom que foi por mim. Isso é pouco, isso não é entendimento suficiente.
Isso não é cristianismo de verdade. É dizer, eu estou lá com Ele. Eu estou lá com Ele. Eu experimento a morte com Ele. E eu experimento também a vida com Ele. Não, eu não vivo mais. Quem vive em mim é Jesus. Lembram da primeira expressão de Paulo que eu falei ontem? Quando, porém, aprouve aquele que me separou antes do nascimento, revelar seu Filho em mim. Não para mim. Como se estivesse longe, distante, um quadro a ser visto à distância. Dentro, em mim. A minha vida se identificando com a vida de Cristo. Os teólogos sistemáticos chamam isso do quê? União mística. A união misteriosa de vida na pessoa de Jesus Cristo. Ser cristão, meus irmãos, não significa saber quem é Jesus. Ser cristão não significa saber o que Jesus fez. Tem muita gente que sabe o que Jesus fez e não é cristão. Ser cristão não significa fazer, obedecer o que Jesus mandou fazer. Por mais importante que isso seja e necessário. Não, ser cristão é outra coisa. Que é explicado para nós com a mais simples das palavras e mais complexa delas ao mesmo tempo. Quando João diz que ser cristão é ter Jesus. Ter. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Simples, né? Mais ou menos. Por um lado, sim, muito simples, muito fácil de entender. Mas essa expressão tem um abismo de verdades que se escondem atrás dela. Porque significa que o que nos torna cristãos de fato é quando experimentamos esta união sobrenatural, absolutamente sobrenatural com Cristo. Quando o Espírito de Deus vem e nos forma, nos une, nos renasce nele. Por isso que às vezes a Bíblia fala que nós temos que ser gerados em Cristo, e outras vezes fala que Cristo tem que ser formado em nós. Ambas as metáforas se completam. Quando de fato nós estamos crucificados com Cristo, então não vivemos mais nós. Quem vive é Cristo em nós. Um viver pela fé. Vivo pela fé. Daqui a pouco ele vai retomar essa expressão e explicar melhor o que significa viver pela fé. Mas tem tudo a ver com estar em Cristo. A esse Jesus, o Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é por isso que Paulo diz no verso 21, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, Jesus não precisava morrer. Ou a morte dele foi à toa, foi em vão. Mas o ponto é que a lei exigiu a morte de Jesus. E justamente por isso, a morte dele não pode ser em vão. Mas quando os cristãos selecionam algumas obras para obedecer como condição para a sua salvação, eles estão dizendo que Jesus morreu em vão. É isso que Paulo está argumentando. Ó Gálatas insensatos, finalmente ele usa a expressão que nós já mencionamos, né? Capítulo 3, verso 1. Seus desmiolados, vocês não têm inteligência nenhuma.
quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Note agora, meus irmãos, que nos versículos 1 a 5, ele vai fazer 5 perguntas para os Gálatas. 5 perguntas retóricas. E elas partem da própria experiência deles. Sim, Paulo acha que uma experiência é útil também. Tudo bem que essa argumentação dos versos 1 a 5 vão ser introdutórias, vai ser uma argumentação introdutória. Dos versos 6 em diante, ele vai para a Bíblia, para a Escritura. E vai fundamentar toda a sua argumentação na Escritura, a partir do verso 6. Mas aqui, introdutoriamente, ele diz: as próprias experiências de vocês testemunham contra vocês, que vocês são insensatos, que está faltando inteligência, porque vocês viram todas as evidências de que o evangelho que eu preguei entre vocês era verdadeiro. Vocês tiveram todas as provas de que o evangelho era verdadeiro. E mesmo assim, vocês foram atrás dos judaizantes. Quem vos fascinou? Essa palavra fascinar, ela aparece só aqui no Novo Testamento, mas ela é usada bastante na literatura secular grega, e ela significa feitiço, uma feitiçaria, mas parecida com hipnose. Hipnose, quando o cara vai lá e hipnotiza a outra pessoa, mas não é uma mera técnica. Isso aqui, a ideia é uma coisa perversa, uma coisa maligna. Uma magia dos olhos. Ele fala: quem enfeitiçou os olhos de vocês? Justo os de vocês, diante de quem Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Essa é uma frase muito poderosa. O que ele quer dizer? Que a verdadeira natureza da pregação, que a pregação da fé, aquela que foi responsável por trazer vida e conversão aos gentios, é trazer o Cristo crucificado diante das pessoas. É fazer as pessoas se verem outra vez diante lá da cruz. Nós não estivemos lá, nenhum de nós, e nem os Gálatas. Já era fato de mais de 30 anos, 20 e poucos anos. Mas através da pregação de Paulo, foi uma pregação tão viva, foi uma pregação tão poderosa, uma pregação tão cristocêntrica, que ele diz: diante dos olhos, vocês viram Cristo crucificado. Vocês viram Cristo crucificado. Não viram, nenhum deles estava lá, em Jerusalém, diante do Gólgota, nenhum deles estava lá, mas a pregação leva as pessoas ao Calvário. A verdadeira pregação do Evangelho leva as pessoas ao Calvário, mostra elas, coloca elas diante do Calvário, elas se veem ali. Cristo não está longe, não está distante, não é um conceito apenas. Você vê Ele morrendo por você e você sabe que você está morrendo com Ele. Você vê Ele ressuscitando por você e você sabe que você está ressuscitando com Ele. Essa é a união mística, é a união do crente com Cristo. E a pergunta de Paulo é: como pode? Vocês viram Cristo crucificado com esses olhos aí de vocês. E agora esses olhos de vocês aí estão enfeitiçados. E vocês agora só veem circuncisão, comida e bebida, dia de festa, sábado, vocês só pensam nessas coisas. Que feitiço foi esse? Que coisa maligna, perversa foi essa? Segunda pergunta que ele faz, verso 2: quero apenas saber isso de vocês. Aqui, Paulo tem uma pitada de ironia, né? Porque quando ele fala, quero somente saber isso de vocês, o verbo que ele usa é usado para discipulado. Discipulado, ensinar. Então ele diz: vamos inverter, eu quero aprender com vocês, eu acho que eu não sei nada mesmo. Vocês devem ser mestres demais, então é o seguinte, me ensinem uma coisa, por favor. Eu vou me tornar discípulo de vocês, me ensine uma coisa, por favor.
Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui aparece pela primeira vez os dois termos juntinhos. Essas duas expressões máximas em Gálatas, e que são dois resumos de dois grandes sistemas. Quando ele fala obras da lei, você tem que entender todo aquele sistema que vem desde os dias dos Macabeus, dizendo que para ser um verdadeiro judeu, você precisava obedecer àqueles aspectos específicos lá, os três. Do outro lado, quando ele fala pregação da fé, ele está unindo, encurtando uma longa declaração que ele fala em Efésios 1, 13, 14, que ele fala em Romanos 10, que é a ideia de, pela poderosa pregação do Evangelho, que trouxe o Calvário diante de vocês, que fez com que vocês vissem o real significado da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, por isso vocês creram e foram salvos. A pergunta de Paulo é: o Espírito que vocês receberam foi como? Quando vocês começaram a obedecer essas regulamentações dos judaizantes? Ou quando vocês creram, viram Jesus morto por vocês? É óbvio que eles não tinham como argumentar que seria na primeira situação, porque eles já eram crentes quando os judaizantes chegaram lá e disseram: mas é que ainda falta mais umas coisinhas para vocês. Terceira pergunta: sois assim insensatos? Agora ele joga para eles. Vocês não acham que vocês são mesmo insensatos, sem mente, desmiolados, que tendo começado no Espírito, agora estejais vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, vocês começaram pelo Espírito, o Espírito agiu no meio de vocês, vocês foram salvos, o Espírito deu a fé necessária para vocês. Agora pode deixar o Espírito de lado e seguir pela carne, é isso? Ou seja, começar a praticar aquelas obras seletivas do judaísmo, Paulo está dizendo, seria o mesmo que abandonar a vida espiritual para seguir uma vida carnal, tentando se aperfeiçoar através da própria carne, o que obviamente é impossível. Quarta pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? O que ele está dizendo é que provavelmente, no primeiro momento, aqueles cristãos gálatas, quando eles creram, sofreram perseguições, enfrentaram perseguição, e ninguém mais do que o próprio Paulo, que foi apedrejado lá entre eles. É como se ele dissesse: e todo aquele sofrimento lá foi à toa? O de vocês e o meu? Tudo em vão? Não serviu para nada tudo isso? E a quinta pergunta é: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera poderes, literalmente ele fala, poderes, traduziu aqui milagres, é possível a tradução. Poderes, obras poderosas entre vocês, entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, pelo sistema A, ou pela pregação da fé? Paulo não responde as perguntas, mas é óbvio que ele percebe que os gálatas sabem a resposta. É por isso que ele está trazendo a experiência deles mesmos contra eles mesmos, para que eles possam perceber que vêm sendo insensatos e que mudem de posição. Mas observe um ponto fundamental aqui, que ele começa a tratar, e eu vou encerrar esse momento com isso. Pela primeira vez ele introduz o conceito da vida espiritual. O conceito do Espírito como o grande patrimônio, o grande presente de Deus. Lembra, ele foi acusado de pregar um evangelho barato, uma graça barata. Já que não precisa se circuncidar, não precisa guardar a dieta judaica, não precisa do calendário judaico, então pode fazer qualquer coisa, né? Uma das coisas que Paulo quer explicar com a carta aos Gálatas é o que significa viver em santidade, viver a vida cristã autêntica, o que está crucificado com Cristo. De certo modo, ele está dizendo que uma nova lei chegou. Não é contrária àquela antiga, só é mais perfeita.
Não é a lei de tábua de pedra, é a lei no coração. Não é a lei de um Moisés, de um mediador humano com anjos, é a lei do Filho de Deus, enviada pelo Espírito Santo. Ou seja, os crentes não estão sem lei, mas eles têm uma lei ainda mais perfeita, ainda mais plena, ainda mais perfeitamente aplicável, abrangentemente aplicável do que aquela. Mas sobre isso ele vai falar nos próximos capítulos.